Pessoal, bom dia. Dando continuidade às nossas aulas sobre o reino fungi, hoje nós vamos ver os filos existentes dentro desse reino e nós vamos ver as características de cada filo. Ontem nós vimos as características gerais, que quais são elas? O reino fungi ele é eucarionte por quê? Porque eles têm um núcleo definido, ou seja, o núcleo ele é envolto por uma carioteca que consegue separar ele do citoplasma, separa o núcleo das outras organelas existentes ali. O reino fungi, os fungos eles podem ser unicelulares quando apresentarem apenas uma célula ou podem ser pluricelulares quando apresentarem várias células. A forma de alimentação desse reino, pessoal, é através da absorção, ou seja, eles são heterótrofos. Eles necessitam de outros organismos para eles se alimentarem. E eles fazem essa digestão através da absorção, ou seja, os fungos eles conseguem liberar enzimas no meio e essas enzimas vão fazer a digestão desses alimentos e futuramente os fungos vão absorver esses nutrientes. Bom, agora nós vamos começar a ver as características de cada filo. O primeiro filo que nós vamos ver é os quitridiomicetos, mais conhecidos também como quitrídeos. Esse filo, pessoal, a maioria dele é terrestre, mas você também encontra exemplares dele em água doce. Eles são unicelulares, ou seja, eles apresentam apenas uma célula. Eles não têm micélio. O que são os micélio? Esse micélio, pessoal, não sei se dá para ver aqui direitinho. Aqui nós temos as hifas. As hifas são estruturas filamentosas que vão dar sustentação ao corpo do fungo. Esse micélio vai ser esse conjunto aqui de hifas. Então, o micélio nada mais é do que o conjunto de hifas e as hifas vão ser as estruturas filamentosas que vão dar sustentação para esse corpo do fungo. Os quitridiomicetos, pessoal, também podem ser pluricelulares, ou seja, podem apresentar várias células. Quando eles forem pluricelulares, as hifas vão ser cenocíticas, ou seja, elas não vão ter septos. Não sei se dá para ver direitinho aqui. As hifas que têm septos, elas têm esses tracinhos aqui no meio, separando uma da outra, ou seja, elas são septadas. Aqui no caso das hifas cenocíticas, elas não são septadas, como vocês podem ver, essas hifas são todas interligadas, uma perto da outra, não tem esses septos, não tem esses tracinhos separando um do outro. E como exemplo, pessoal, desses quitridiomicetos, nós temos os Batrachostridium dentrobatides, que é um fungo que ele ataca anfíbios. Ele ataca anfíbios, provocando a morte dos mesmos. Dando continuidade, pessoal, nós também temos os filos dos zigomicetos. Esse filo vai ser representado por organismos aquáticos ou terrestres. Aqui no caso dos zigomicetos, as hifas também são cenocíticas, ou seja, elas não apresentam aqueles septozinhos que eu mostrei na imagem anterior, não é separadinho, igual nas hifas septadas. Aqui, a reprodução dos zigomicetos vai ser sexuado ou de forma assexuada. Sexuado quando o fungo ele precisar de outro organismo para ele se reproduzir, ou seja, ele precisa trocar material genético. Quando for assexuada, vai ser pela forma de brotamento, quando surge um brotinho no corpo, no organismo mãe, e esse brotinho ele se desprende e quando ele achar um local adequado, ele vai se desenvolver. Também, na forma assexuada, nós temos a esporulação, quando o organismo mãe ela produz esporos e esses esporos vão ser liberados no meio e esses esporos, quando achar um ambiente adequado, eles também vão se desenvolver. Aqui no caso dos zigomicetos, eles se locomovem por meio de flagelos. E, como exemplo dos zigomicetos, nós temos o bolor negro, que são os Rhizopus stolonifer. O bolor, pessoal, é aquele fungo que a gente consegue observar quando a gente deixa um pão em algum local, esquece o pão em algum local, e depois de alguns dias, quando a gente vai ver,
Aqui, como mostra na imagem, tem esses fungos. Esses fungos vão ser os bolores, mais conhecido como bolor negro. Eles gostam de alimentos, principalmente para se proliferarem. Proliferar. Depois, pessoal, nós temos o filo dos ascomicetos,